Sandro, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo Filho. Graça e paz a todos os irmãos e a você que pela primeira vez está me ouvindo. O que você vai ouvir são profecias que foram dadas pelo Espírito Santo aos homens escolhidos para que escrevesse e deixasse no livro para a honra e glória do Deus vivo, para que Deus fosse adorado em espírito e verdade. Se alguma outra criatura se diz pastor, apóstolo, presbítero, diácono, servo do Senhor, ministro, enviado de Deus, e prega outro evangelho, ou faz discursos de fariseus, ou prega doutrinas falsas e profetiza mentiras, aquilo que não viu nem ouviu, é anátema, maranata. Deus não enviou, mas é um espírito mudando, um espírito de ganância que quer enriquecer usando o nome de Deus e de Cristo. Mas aqui você é abençoado e abençoada. Aqui a sua vida é restaurada de verdade. Aqui você tem comunhão com Deus e com Cristo. Aqui você tem respostas, confirmações. Aqui você pode ter a certeza de tudo que Cristo fez e da sua ressurreição, porque é pelas mesmas profecias que se vem ao conhecimento, a sabedoria, a inteligência, pelas mesmas profecias que Deus confirma a veracidade da sua obra e da sua palavra. Quando a gente ouve a palavra como ela está escrita, quando a gente aceita o fundamento que foi colocado por Cristo. Por isso, se você quer ouvir Deus falar, este é o canal que Deus fala com aqueles que estão necessitados, cansados, oprimidos. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, e ela entrará no seu coração e frutificará, restaurará a sua vida, curará as suas feridas, ele fortalecerá para que você continue lutando e seja um vencedor e uma vencedora em tudo nessa vida. Deixe o seu joinha para que chegue a outras pessoas que ainda não ouviram este Evangelho de Cristo, que ainda precisam ouvir. Inscreva-se e atine o sininho para que você receba todos os dias a voz de Cristo falar com você. Amém. Livro de Joel. Joel relaciona a situação da praga de gafanhotos e da seca com o julgamento divino. A mensagem de Joel é que, se não houvesse arrependimento, novas punições viriam sobre eles. Diante dessas palavras, o povo se arrependeu. E assim como Deus trouxe os gafanhotos para julgamento, Deus os livrará daquela situação, acabando com a praga. No final do livro, o julgamento cai sobre as nações e Israel é restaurado. A praga dos gafanhotos. Capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai.
todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, chorai e gemei, todos que bebeis vinho, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, e também a romeira, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Chamada ao arrependimento. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como um geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão morrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque fogo consumiu os pastos do deserto e a chama destruiu todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. O dia do Senhor. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas,
como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, como o estrondo de carros. Irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. Marchará cada um no seu caminho e não se desviará das suas fileiras. Ninguém apertará a seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, deles sereis fartos. Vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Então subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor
fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justiça medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôndia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartarei. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O julgamento das nações. Joel capítulo 3. Porque eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. O cativeiro de Judá, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beber. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, todas as regiões da Filistia, e tal o pago que vós me dais. Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendeste, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Os juízos de Deus. Proclamai isto entre as nações. Preparai a guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde.
todos os povos em redor. Congregai-vos, o Senhor faze descer a vir os teus fortes. Levantem-se as nações, subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol, a lua negrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Bênção sobre o povo de Deus. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Édom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aleluias.